Quero convidar você a refletir comigo sobre um texto registrado aqui no livro de 2 Samuel, capítulo 9, versículo 11 diante, que diz assim: Então disse Ziba ao rei: segundo tudo o que o meu senhor, o rei, tem ordenado a seu servo, assim fará o teu servo. Quanto a Mefibosete, disse o rei, ele comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. E Mefibosete tinha um filho moço, cujo nome era Mica, e todos os que habitavam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Assim, Mefibosete habitou em Jerusalém, porquanto comia continuamente à mesa do rei, e ele era aleijado de ambos os pés. A história de Mefibosete, ela é bastante conhecida, e eu creio que você também conhece essa história. Saul, o rei Saul, ele havia perdido o trono, perdido a batalha, a guerra, e assim que a família soube da morte do rei Saul, a família, os familiares, as empregadas dentro do palácio fugiram com medo do que viria a acontecer após o próximo rei assumir o trono. E nesse afã, nessa correria, neste medo desenfreado, a serva, filha de Jonatã, ela, ao fugir, deixa a criança cair. O pequenino fica com as pernas atrofiadas e ele vai ter problemas para se locomover daqui para frente. E ele fica ali afastado durante muitos anos da vida no reino, de todo o conhecimento da realeza e de tudo que é viver sendo parente do rei. Mefibosete está ali afastado. Davi então descobre a existência deste jovem e, por amor a Jonatas, por causa da aliança que ele havia feito, ele manda que traga Mefibosete daquele lugar escondido para vir morar no palácio. É uma história muito interessante, vale a pena você pegar para lê-la. Ela é curta, é rápida. Meia hora você lê todo o texto e lê e relê esse texto. A verdade é que Davi, ele chama Mefibosete para que se sente a ele à mesa e que viva e desfrute de uma vida dentro do palácio, mesmo não sendo mais, tendo mais o rei como seu avô ou como seu pai. O texto diz que Davi chama Mefibosete e garante a ele um lugar à mesa. Davi vai garantir para Mefibosete um lugar à mesa real, não é uma mesa qualquer. Olha, irmãos, se Davi tivesse garantido a Mefibosete que ele teria direito a uma cesta básica todo mês, durante o resto da sua vida, já seria algo interessante. Apesar de Mefibosete ser um jovem que tinha as suas propriedades, ele não era alguém que estava passando fome, passando necessidade, não. E se você pegar o texto para ler, você vai ver que Mefibosete, ele tinha uma certa condição financeira, ele tinha até servos, mas ele jamais teria uma experiência, jamais poderia viver a experiência de sentar à mesa do rei todos os dias, se pelo rei ele não tivesse sido convidado. Ele havia tido essa oportunidade quando era criança, era neto do rei, então era comum sentar à mesa do rei e ter o avô na cabeceira. Mas um dia ele perdeu tudo e talvez também tenha perdido a esperança de voltar a sentar na mesa, naquela mesa tão farta, com tanta alegria, com tanta bondade, até que um dia ele é surpreendido por uma carruagem que vai à sua casa, dizendo: olha, o rei mandou chamar-te, ele quer conversar com você. E nessa conversa, Davi deixa muito claro que a partir de agora, Mefibosete vai sentar à mesa todos os dias para comer com o rei. Esta história, ela ilustra bem o que Deus fez comigo e o que Deus quer fazer com você também. Ele quer que você se assente à mesa com Ele para sempre,
porque há um lugar na mesa do Senhor separado e preparado para você. Talvez você diga: pastor, mas eu não tenho necessidades. Ah, queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Não é por necessidade de um pão, de uma carne, de um suco, mas é pelo fato da comunhão. Eu quero que você entenda que o convite de Deus para você é para ter, antes de qualquer outra coisa, a comunhão. É claro que na mesa do rei há fartura, não há escassez, não há escassez na mesa do rei. Aliás, todo dia é um prato diferente, todo dia há um menu diferente, todos os dias há um cardápio sobre a mesa para se escolher dentre tantos pratos que serão apresentados ali. E todos os dias esse mesmo cardápio muda. Mas não é sobre esse cardápio, é sobre o que esta mesa oferece. Mefibosete, ele tinha os pés atrofiados e aquilo o envergonhava. Por exemplo, ele jamais poderia, segundo o costume, a tradição judaica, ele jamais poderia entrar no templo. Ele nunca poderia ter a oportunidade, nunca teria a oportunidade de ir ao templo por causa da deficiência dos seus pés. E aonde quer que ele estivesse, seria fácil perceber e notar a sua deficiência. E olha, as pessoas são cruéis em relação a observar os nossos defeitos. Elas são rápidas para enxergar as nossas falhas, para apontar para os nossos defeitos, ou pelo menos aquilo que ela julga ser defeito em nós. Mas quando Mefibosete aceita o convite para sentar à mesa do rei, os pés dele ficarão debaixo da mesa e já não mais serão vistos. Os pés e os defeitos de Mefibosete serão escondidos. Na mesa do rei, os nossos defeitos não são apontados. Na mesa do rei, não há oportunidade, não é momento, não é lugar para se apontar defeito. A mesa do rei é lugar de celebração, é lugar de sermos respeitados, honrados. Basta nos lembrarmos do texto de Davi ao escrever o Salmo 23. É na mesa que Davi é ungido, é na mesa que o cálice de Davi transborda, e é na mesa que os inimigos vão ver Davi sendo honrado pelo Senhor. Então a mesa é lugar de honra. Deus tem um lugar de honra para você na mesa dele. Eu não vou nem entrar no mérito de falar sobre a fartura, que você não vai ter dificuldade, não vai ter necessidade. A mesa é lugar de proteção, mesa é lugar de comunhão. E deixa eu dizer para você uma coisa, e nunca mais te esqueças: há um convite de Deus para você, porque há um lugar na mesa, e este lugar tem o teu nome. Deus está aguardando por você. Vem ter comunhão com o Senhor. Ele te espera, Ele te aguarda, e eu estou aqui te esperando também. Deus te abençoe.